Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos abordar a respeito da declaração que o Senhor Jesus fez sobre o que todo cristão precisa ser no mundo: sal e luz. Para entender melhor o que o Senhor Jesus disse a esse respeito, convido você a ler o texto base que faz referência a esse tema de hoje. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Acompanhe comigo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você com certeza já ouviu alguém falar isso. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas você realmente sabe o que significa ser sal da terra e luz do mundo? Essas duas frases, elas possuem um rico significado que nós podemos resumir em duas palavras: transformar o ambiente. Ou seja, o local em que você está presente, ele não pode ser o mesmo. E isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. Para entender melhor o significado dos elementos usados nesta pregação, sal e luz, usados pelo Senhor Jesus, nós vamos contextualizar os versículos que nós lemos no próximo bloco desse nosso discipulado. Antes de contextualizar os versículos do texto que nós lemos, vale lembrar que essa passagem bíblica ela faz parte da continuação do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus ele anunciou as verdades nas bem-aventuranças, tanto ao povo como também aos seus discípulos. E o texto começa dizendo no versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos, ou seja, que ele se estragasse, né? Além disso, ele também servia como tempero. Mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada ele vai servir. Nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal ele era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, também havia alguns pântanos ou lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, esse sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando o sal inútil para o seu uso. O sal insípido jamais poderia ser restaurado e muito menos utilizado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam da sua religiosidade e do legalismo que a lei mosaica exigia. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciadas pelos antigos profetas.
Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor, e não serviam para mais nada a não ser para serem lançados fora, conforme essa referência de Mateus 8, versículo de número 12. E esse alerta o Senhor Jesus ainda faz para a sua igreja nos dias de hoje, combatendo contra a hipocrisia dos religiosos no meio do seu povo. O sal ainda mostra 3 realidades que precisam ser encontradas na vida do cristão. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Primeiro diz que a igreja, como sal da terra, ela deve inibir a corrupção dominante no mundo. O sal também é um produto antisséptico, ou seja, ele ajuda a combater infecções no organismo e também ajuda a curá-las. Os antissépticos são substâncias desinfectantes, usadas em ferimentos e demais superfícies com o intuito de eliminar as bactérias e os germes. Da mesma forma que o sal age para desinfectar por completo as infecções, a Igreja de Cristo ela deve intimidar e impedir o avanço da corrupção na sociedade. Assim como o sal impede a decomposição dos alimentos, a Igreja deve tentar impedir que o homem pereça através da pregação do Evangelho. A segunda realidade diz que o que é ser sal da terra se não trazer sabor à vida? Você já reparou como um alimento, sem a presença do sal na mistura, fica sem graça, sem sabor? Percebe como o sal dentro do saleiro, mas sem alimento para ele salgar, ele fica sem propósito, mesmo ocupando espaço dentro do saleiro? Então, da mesma forma, somos nós cristãos. Os filhos de Deus, ele tem a sublime missão de trazer sabor à vida das pessoas com quem ela convive. E não somente ocupar espaço na igreja, dentro da igreja, mas ser a igreja do lado de fora dela. A terceira realidade diz que a igreja deve gerar sede de conhecer a Deus no coração do homem. Assim como o sal ele gera sede naquele que o consome, ter um testemunho de vida que cause sede nas pessoas para conhecerem a Deus também define bem o que é ser sal da terra. A Igreja de Cristo não se isola, mas ela se insere no meio da sociedade e com seu testemunho de vida cristã gera nas pessoas um desejo de conhecer Jesus, fazendo com que elas reconheçam que necessitam de Deus. A igreja está inserida neste mundo como testemunha viva de Cristo, conforme esta referência de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. O texto segue no verso 14, quando o Senhor Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz na Bíblia Sagrada ela aparece em diversas aplicações, mas de forma geral ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação. A Bíblia declara que Deus é luz. Cristo é a manifestação plena dessa luz, conforme essa referência de João 1, 4, 5. Por isso o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta dizendo: Eu sou a luz do mundo. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos do Senhor, tanto de forma coletiva, como igreja, como também individual, como cristão. Daí vem a declaração de Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Isso significa que os cristãos, eles não são luz em si mesmos,
Mas, na verdade, eles são luz no Senhor, conforme essa referência de Efésios 5:8. Eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz do Senhor. O princípio para ser a luz do mundo, ele é fácil, bem fácil de entender. As pessoas elas precisam enxergar algo bom em nós. A luz ela nos permite ter visão. A luz serve para iluminar. Ela espanta as trevas do lugar e permite que as pessoas enxerguem onde antes não era possível ver. Quando as pessoas elas passam a enxergar, elas enxergam a bagunça, a sujeira, enfim, tudo que está à sua volta. Então, ao dizer aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus está ensinando que os cristãos eles são instrumentos que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante de um mundo que está mergulhado em trevas. A luz ela também não pode ser escondida. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. E isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão, da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sob uma colina ela não seja percebida por todos. Principalmente naquele momento de escuridão, de noite, onde você percebe a cidade iluminada no alto do monte. Além disso, Jesus também diz que não faz nenhum sentido alguém acender uma lâmpada e deixar ela escondida embaixo de alguma coisa, conforme essa referência aí de Mateus 5, 14 e 15. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa, ela é de iluminar todo aquele ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz também diante dos homens, para que estes homens vejam as boas obras dos cristãos e possam, por fim, glorificar o nome do Senhor. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão desse breve estudo, dizendo que o que fica de exemplo para nós é o mesmo exemplo do profeta João Batista. O próprio Senhor Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era luz, mas ele havia sido chamado para testificar da verdadeira luz, conforme esta referência aí de João, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Jesus é a luz do mundo. Ele é quem ilumina as nossas trevas e também aquele que dá sabor para a vida das pessoas. Então, para sermos sal da terra e luz do mundo, nós devemos ser como o Senhor Jesus. Agir como Ele agia, dando sabor à vida humana e iluminando a terra com a luz da Palavra de Deus. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante discipulado videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!